Bom dia, feliz sábado. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. É sempre bom falar sobre saúde mental. Eu gosto bastante, particularmente. Como ela falou, sou da Igreja Central do Recife, faço parte da liderança jovem de lá. Então, quem estiver por lá, quem quiser visitar a Igreja Central do Recife, seja muito bem-vindo. Pode procurar por Lucas, que a gente faz um rolezão lá, beleza? A gente faz alguma coisinha, a gente conversa. E é o seguinte, quem aqui já ouviu falar sobre saúde mental? Depois da pandemia, né? Bateu um pouquinho. Quem ficou ansioso na saúde mental? Na saúde mental, na pandemia. Quem ficou triste na pandemia? Quem ficou muito feliz na pandemia? Teve alguém muito feliz na pandemia, tipo, meu Deus, finalmente eu vou ficar em casa. Teve alguém? Não, né? Eu não vou mentir para vocês, eu fiquei muito feliz nas primeiras 2 semanas, porque eu pensei que não ia ter mais aula, aí eu fiquei, 2 semanas de férias. Mas aí 2 semanas foram quase 2 anos, né? E 2 anos de férias é bem chatão. Não queria muito 2 anos de férias, não. Mas vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental. Vamos abrir a Bíblia algumas vezes. Talvez eu me atrapalhe aqui. Olha, eu falo pessimamente, já vou dizendo, eu não sou pastor, né? Eu sou psicólogo e eu sei algumas coisinhas de psicologia, né? Ou seja, eu também não sei tudo, tá? Eu posso errar aqui, e não é porque eu estou com o microfone que eu sei muita coisa, não. Tá? Apenas sou um servo que aceita convite. Esse sou eu. Eu aceito convites. Mas vamos conversar um pouquinho. O título que nosso querido amigo Pedro vai estar colocando aqui na tela para vocês é esse. É hora de pedir ajuda. Quem aqui já pediu ajuda alguma vez? E qual a ideia de pedir ajuda? Minimamente. Pode falar, eu vi que... Pode falar. Alguém tem algum... Pedir ajuda é o quê? É o quê? Recebeu a resposta de paz. Tá. Mas a ideia de pedir ajuda, muitas vezes, é porque a gente reconhece que a gente não é capaz. Se eu peço ajuda, é porque provavelmente eu não vou dar conta de certa tarefa. Então a ideia que a gente vai conversar um pouquinho hoje é: será que eu dou conta de tudo? Tem algumas pessoas balançando a cabeça. Algumas vezes você já achou que dava conta de tudo? Deu ruim quando você pensou isso? Deu ruim um pouco, né? Provavelmente quando você acha que dá conta de tudo e não dá, você vai ficar frustrado, você vai ficar triste, você vai ficar ansioso, você vai ficar um bocado de coisa. Mas a conversa de hoje é entender quando é hora de pedir ajuda. Quando é hora de entender que a gente não dá conta das coisas. Pedro, passa aí. Beleza. E aí a ideia é a seguinte: muitas vezes se pensa, eu estou saudável, para que eu vou pedir ajuda? E eu queria perguntar para vocês de novo, como todo bom psicólogo, eu vou fazer várias perguntas aqui. Quem quiser responder, fica à vontade, quem não quiser, pensa. É legal a gente pensar um pouquinho, que é o seguinte: para que pedir ajuda se eu estou saudável? Se eu estou bem, para que eu vou pedir ajuda? Não tem porquê, né? Mas o que é que está bem, né? Pedro, manda a próxima aí. A ideia da psicologia, a gente trabalha em 4, vamos dizer assim, setores gerais, que é o bio, ou seja, o seu organismo. Então, quando você fala que eu estou com saúde, normalmente você fala que você não tem nenhum sintoma. Por exemplo, Covid. Covid tem alguns sintomas clássicos. Se você não tem, na teoria você estaria o quê? Saudável. Mas veja que houve o quê? Os assintomáticos. Ou seja, você tem Covid, mas você não tem sintoma. Quer dizer que você está sendo saudável? Não, você ainda tem Covid. Entende? O psico. O psico seria aquilo que passa na nossa cabeça. E às vezes passa muitas coisas. E a gente confunde muito. Coração, né, sentimento, emoção, com as coisas que a gente pensa. E muitas vezes ela é uma coisa só. Então a gente fala sobre o psico também. O sócio. Muitas vezes você pode entender, não, a minha família é bem estruturada. Mas ao mesmo tempo minha comunidade não é. Minha comunidade tem tráfico na minha comunidade, ou minha comunidade não me acolhe, meus amigos não me acolhem. Então, se a gente tiver um déficit no sócio também, pode dizer que você não necessariamente está saudável 100%. E tem o espiritual. Quem aqui considera saudável espiritualmente? Tem um que você considera, né? Ele considera saudável espiritualmente. Tranquilo. Eu, particularmente, não me considero. Porque eu me vejo cheio de falhas ainda, portanto, eu preciso buscar ajuda. Entende?
Pedro, lança a próxima aí. E por que a ideia de buscar ajuda? Primeiro, a gente precisa reconhecer que a gente é frágil. Se eu me reconheço todo momento forte, que eu dou conta de tudo, eu nunca vou pedir ajuda. Faz sentido? Então, a gente precisa entender o seguinte: como é que funciona a questão da mente e na questão do espírito? O que é da gente, ou seja, o que é intrínseco a gente? Nós somos sujeitos, certo? Somos seres humanos. É intrínseco a gente, ponto. Na área espiritual, a gente é o quê? Pecador. A gente nasce pecador e a gente vai morrer? E a gente vai morrer pecador. Pronto, acabou-se. Isso é da nossa natureza. A gente carrega o quê, muitas vezes? A gente carrega algumas dores, alguns traumas, alguns pensamentos, porque a gente constrói uma parte da vida, e toda a vida não necessariamente é só felicidade, né? Então a gente carrega muita coisa. Na questão espiritual, a gente carrega o quê? O pecado. Enquanto pecador, a gente carrega pecado. E a gente busca o quê? Na questão da mente, a gente busca o bem-estar. O bem-estar não necessariamente é a ausência de sintoma, mas é o suficiente para que você consiga lidar com suas demandas diárias bem. Isso. E no espiritual, a gente busca o quê? Salvação. Alguém aqui busca salvação? Então, estamos no lugar certo, né? Estamos no lugar certo. Pedro, manda aí. Foi? Pedro? Isso, garoto. Valeu. Humanidade. Somos frágeis, não somos perfeitos. Quem é que é perfeito aqui? Quem que já se achou perfeito aqui em algum momento? Em alguma coisa? Pode levantar a mão, pode levantar a mão. Em alguma coisa, em alguma coisa. Perfeito em alguma coisa. Bom, a gente tem que se achar minimamente bom naquilo que faz para poder fazer bem. Né? Beleza, beleza. Mas o que é perfeição? O que é que vocês entendem sobre perfeição? O que não erra. Quem mais? O que não erra. O quê? Algo que não tem crítica. Algo que não tem crítica. Eu também coloco como uma ausência de defeito. Algo perfeito, alguém que não tem ausência de defeito. Vamos abrir a Bíblia? Tiago, a epístola de Tiago. E vocês vão ver que eu vou usar a Bíblia híbrida hoje. Eu vou estar com a física e a do celular muito em breve. Então, ou seja, Bíblia, não importa o local, Bíblia vai ser Bíblia. Então, abra. Mas é importante abrir. Isso é bem legal. Vamos abrir em Tiago 1. Vamos ler do 2 ao 4. Pelo menos a gente está na classe dos jovens, a gente está estudando esse trimestre a lição de Tiago, né? Então tem algumas discussões bem legais, e eu estava lembrando desse texto enquanto eu estava preparando a mensagem de hoje. E diz assim, né? Tiago 1, 2 a 4. Amém? Vamos lá. Meus irmãos, versículo 2. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vamos lá. Irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Putz, então eu tenho que ser perfeito e não ser em nada deficiente. Eu preciso ter ausência de defeito necessariamente. É que vocês entenderam quando vocês estudaram a lição de Tiago? Você realmente precisa ter uma ausência de defeito? Se você disse sim, estamos lascados, porque a nossa essência não é ser pecador. E aí, Tiago se contradisse? O que vocês acham? Sim ou não? Perfeição nessa linguagem é o seguinte, ele fala sobre perseverança. Perseverança é o quê? Insistência, certo? A gente insiste em algo que a gente não necessariamente conseguiu. Se você conseguiu, você não vai insistir mais. Insistência normalmente é aquilo que você dá ou aquilo que você faz para algo que você falhou ou está tentando, certo? Ou seja, na consciência e no discurso de Tiago é o seguinte: perfeição nada mais é do que maturidade.
E o que é maturidade? É a insistência e a compreensão da conclusão que você deu a partir da sua insistência. Se eu insisto muito em algo, ou vivo muito alguma coisa, você vai acabar aprendendo. Por exemplo, se você conversar com alguém que tem 60 anos, provavelmente ele vai ter muito mais experiência que eu, que tenho 27. Então, em alguns setores da vida, ele vai dizer, putz, hoje eu sou muito mais maduro do que você. Ou seja, pela insistência, pela perseverança, pelo caminho que ele trilhou, ele é muito mais maduro. Então, a gente precisa entender que a ideia de perfeição na Bíblia, e principalmente para Tiago, não é a ausência de defeito. Até porque a igreja naquela época era o quê? Falha, fraca. Então, não era sobre isso que Tiago estava querendo falar. Era sobre entender os defeitos, insistir neles, para que então a gente possa ter maturidade suficiente para se reerguer. Essa era a lógica de Tiago, bem resumidamente. Mas vamos passar. Pedro, passa aí para outro. Beleza. Pode passar de novo. Isso. Pronto. O que é que acontece na psicologia quando a gente fala sobre perfeição? Quem aqui já se considerou perfeccionista? Perfeccionista. Você é muito ansioso, sim ou não? Sim? Sim. Você já teve crise de ansiedade alguma vez? Sim? Não? Os perfeccionistas não, teve gente que não teve. O que é ótimo. Continue assim. Continue assim. Glória. Aproveita. Vai nesse fluxo. É bacana. Mas o que é que acontece? A ideia de perfeição ou perfeccionista muitas vezes é o quê? A ausência de erros. Eu vou deixar a coisa mais perfeita possível. Mas isso não fala necessariamente, muitas vezes, eu vou generalizar, muitas vezes de uma qualidade. Às vezes sim. Às vezes você ser perfeito em algo, ou trabalhar para que isso seja ok, vale colocar em lugares bem bacanas. Mas o problema é o seguinte, muitas vezes o perfeccionismo é um movimento compensatório da insegurança. O que seria isso? Muitas vezes você é inseguro o suficiente para realizar suas tarefas adequadas e você se esforça ao máximo para que você dê conta daquela falha que você poderia fazer. Então você se esforça, se coloca num limite para que isso compense a sua sensação de insegurança. Normalmente é o que acontece. Não estou dizendo que é com você, estou dizendo que acontece. E por que somos inseguros? Vários motivos. Eu, por exemplo, já fui muito inseguro várias vezes por causa do meu tamanho. O que é tranquilo. Porque isso com a vida a gente vai lidando. Tem coisas que a gente só recebe, né? E tem coisas que a gente não escolhe. E isso parte de todo o princípio de ser humano. Muitas vezes aquela traço da sua mãe passou para você, ou o traço do seu pai passou para você, ou a coisa que aconteceu na sua casa e você recebeu. Não tem muito o que fazer. Mas a gente começa a trabalhar com isso. O que seria isso? O controle, ou a falsa sensação de controle, ou a certeza. Quem aqui quer ter o controle de tudo a todo momento? Né? Eu quero muito. Porque eu ter controle é justamente o movimento compensatório. Se eu tenho o controle das coisas, logo as coisas não vão me deixar inseguro, porque eu sei o que vai acontecer depois. Faz sentido? Só que o problema é, você tem controle das coisas? É difícil abrir mão da sensação de controle? Porque ela é gostosa. É gostosinho saber que aqui eu posso controlar, aqui eu tenho certeza que vai acontecer isso. Minha gente, se eu vendesse controle em vez de terapia, eu estava rico. Mas não acontece isso um pouquinho, né? É meio difícil. Pode passar, Pedro. E aí, o que é que leva a gente? Muitas vezes a ansiedade. A ansiedade é algo ruim? Quem considera que é algo ruim, levanta a mão. Quem considera que é algo bom, levanta a mão. Viu a mão levantada, hein? Viu a mão levantada. Alguém mais acha que é algo bom? Temos menos mãos levantadas. Pedro, pode passar. A ansiedade, ela estimula a gente a entrar em ação. E é um sentimento ligado à preocupação. Isso é bom ou não é? Eu vi um depende. Vamos conversar sobre o depende. Porque não necessariamente é algo ruim. Veja, você precisa ter um estímulo minimamente suficiente para entrar em ação. O que seria isso? Nos primórdios, né, na
nas eras que não tinha celular, lá atrás, a gente foi obrigado a lidar com muita coisa e ficar atento a todo momento. Por exemplo, na galera que tinha lá só lança, pedra e nem falava direito, era o quê? Eu preciso lidar com animais a todo momento para poder defender minha tribo, beleza? Isso que a gente chama de psicogênese. O que seria isso? São as heranças hereditárias passadas de um ancestral a outro, de pessoas a outro, de acordo com a evolução do ser humano em sociedade. Hoje a gente precisa lidar com um animal vindo correndo aqui para frente? Não. Ninguém vai atacar minha tribo, ou nenhum elefante, ou nenhum leão, mamute, sei lá o que for, vai atacar minha tribo. Porque eu moro num apartamento. Se isso acontecer, vai ser no mínimo esquisito, né? Então não vai acontecer isso. Só que o que é a ansiedade? Você precisa lutar ou fugir. Você precisa lutar ou fugir. E você precisa disso cotidianamente. Quer saber? Quem aqui já foi assaltado? Quem é que deu um friozinho na barriga quando foi assaltado? Tipo, teve um cara ali, tá tipo, putz, você perdeu o celular, alguma coisa assim? Perdeu o celular, né? Não. O assim foi tipo o celular, tava pagando ainda. Não. O meu foi isso aí. Eu tinha acabado de pagar o celular, fui assaltado. Nunca fiquei com tanta raiva, cara. Nunca fiquei com tanta raiva. Olha, a gente trabalha para 12 parcelas e o cara roubar na 13ª. Sacanagem. Mas o que acontece? Se você sentiu alguma coisa, foi ansiedade. E a ansiedade estava ali preparando para dizer: você devia lutar ou fugir, para. Você devia lutar ou fugir. Só que espero eu que você não tenha feito nenhuma das duas coisas, porque é legal não reagir, etc, etc, etc. Mas você precisa estar o quê? Atento para lutar ou fugir. Quem aqui já fugiu de um assalto? Tipo, olhou, viu que ia dar ruim, vou embora de alguma situação. Pronto. A ansiedade é isso. Vai lhe dar ferramenta suficiente para lutar e fugir. Isso é ruim? Não. O depende vai chegar. O depende vai chegar. Isso é ruim? Não. Porque vai preparar para você a estar ligado. Qual é o depende? Vamos entrar para o depende. Pedro, passa aí, por favor. Vamos para o depende. Lucas, qual é o depende? Né? Se a ansiedade é tão bom, porque eu sinto e quando eu sinto é algo ruim. É o seguinte, vamos falar sobre o que é transtorno de ansiedade. Alguém já ouviu falar em transtorno de ansiedade? Na pandemia, eu acho que a saúde mental ficou mais em voga, né? Então, muita gente começou a procurar mais. Quem procurou no Google sobre o que era ansiedade? Ou sintomas de ansiedade? O Google está aí. O Google está aí. Muitas vezes ajuda e muitas vezes atrapalha. Vamos conversar sobre isso também. Temos aí os transtornos de ansiedade. O que seria? São doenças relacionadas ao funcionamento do corpo e às experiências de vida. O que é que seria isso? Quem já sentiu, no momento que estava ansioso, alguma coisa na garganta aqui, como se estivesse prendendo, a mão começa a suar, o coração começa a bater, o pensamento começa a ficar acelerado, a sua perna começa a ficar agitada, você fica assim, meu Deus do céu, não sei o quê. Quem já sentiu alguma coisa assim? Isso são sintomas ansiosos. É algo ruim? Não necessariamente. Quando é que é algo ruim? Entramos no depende. Isso está impossibilitando você de fazer alguma coisa? Se sim, é algo ruim. Um exemplo. Eu sou um cara ansioso. Eu estava ansioso antes de subir aqui. Ou seja, minha mão estava um pouco mais suada. Meu coração eu vi que estava batendo um pouco mais forte. Aquele friozinho na barriga, ele rola. Mas isso me impediu de subir? Não. Então, estou de boa. Ou seja, minha ansiedade não me impediu de fazer alguma coisa. Se eu tivesse ansioso o suficiente aqui e fizesse: vamos para casa? Não vou não, mas não. Aí falar: Eduarda, se vira. Valeu, abraço. Se eu fizesse isso, provavelmente era ansiedade falando mais alto. Ou seja, ela me impediu de realizar alguma coisa no social. Aí temos um alerta. Se você começar a notar que está acontecendo isso, fica atento. Aí é hora de procurar ajuda. Beleza? Vamos lá. Experiências de vida. Você está em alguma situação em que você começa a sentir ansioso o suficiente e você não quer ir. Você começou... vamos falar de crise. Pronto, crise é legal. Aqueles sintomas que eu falei antes. Coisa na garganta. Sudorese na mão. Coração batendo forte. E se muitas vezes você tiver pensamento acelerado, não conseguir fazer nada, provavelmente você está tendo uma crise de ansiedade. É algo ruim? É algo ruim. Está impossibilitando alguma coisa? Se sim, procure ajuda. Se não, vida que segue. Ansiedade, a gente precisa entender que é algo normal. É comum de todo ser humano. A questão é, sempre faça a pergunta: está me prejudicando em alguma coisa? Se sim,
fique atento. Se muito, procure ajuda. Ficou claro? De boa? Beleza. Pedro, lança aí a próxima. Eu sou um cara que eu sou viciado em Twitter. Quem aqui tem Twitter? Quem aqui é viciado em Twitter? Eu sou claramente viciado. Eu acordo no Twitter, vou dormir no Twitter, enfim, é assim que vida que segue. E eu estava lá passeando pelo Twitter e eu vi isso aí. Ela botou assim, ela tweetou assim, né? Eu planejo até como vou descer do ônibus. Então, não me peça para relaxar. Quem se identifica? Tamo junto. Eu também. Eu planejo muita coisa. E a questão é o seguinte. A gente está fazendo o que com isso? A gente está realmente planejando ou antecipando o futuro? São duas coisas diferentes. Planejar não é necessariamente antecipar o futuro. O que é planejamento? Quando você planeja uma viagem, você faz o quê? Você minimamente escreve um roteiro, certo? Aquilo que você quer fazer, você se coloca a ponto de querer fazer, certo? Quando você coloca na antecipação do futuro, todos os problemas que eu vou resolver na viagem, eu estou resolvendo agora. Só que veja, a viagem nem rolou. Você está se preocupando com o que você vai comer no café da manhã. Mas você nem viajou ainda, só viaja daqui a dois meses. Por que o café da manhã? E por que algo tão específico? A diferença é, eu quero comer no café da manhã tal coisa, eu quero depois almoçar em tal canto, eu quero jantar em tal canto. Você cria um planejamento. Agora, quando você começa a se preocupar sobre essas coisas, rotineiramente, no presente, a gente está antecipando esse futuro. E qual o problema disso? Quantos aqui já anteciparam esse futuro e ficaram ansiosos por isso? Sabe uma coisa que acontece simples? Vou trazer um exemplo, o meu exemplo. A pregação e a mensagem é hoje, sábado, dia 20 e pouquinho de abril, eu já esqueci qual era a data de hoje, mas é 20 e pouquinho, 23, beleza, 23 de abril, é hoje. Eu podia estar me preocupado hoje, me preocupei um pouquinho no carro, pensei um pouquinho aqui. Seria um pouco problemático se eu estivesse me preocupando o sábado passado. Veja, se eu estou ansioso sábado passado para o que vai acontecer agora, eu estou antecipando um sentimento do futuro. Uma coisa é eu estar perto daquilo que vai me deixar ansioso, outra coisa é eu estar muito distante. Isso a gente precisa estar atento também. No momento que você notar que aquilo que está lhe deixando ansioso vai acontecer muito depois, você não está planejando, você está antecipando o sofrimento do futuro. Faz sentido? Isso a gente precisa estar atento com a questão da ansiedade. Beleza? Porque aqui a gente precisa estar sempre ligado no aqui e o agora. Lucas, como é que eu faço para me livrar da ansiedade? Se é algo seu, você não vai se livrar. Simples assim. Lucas, como é que eu faço para diminuir a ansiedade? Ótimo. Aí a gente fala num lugar legal. Que lugar é esse? A ansiedade nos coloca num canto que não é no aqui e no agora. Preocupações muitas vezes do futuro. Certo? Qual é a ideia? Se trazer para o presente o máximo que você conseguir. Olhe ao redor, converse com alguém que esteja aqui, ouça alguma música, faça algum exercício, respire e solte. É isso. Se deixa mais no presente possível para que sua ansiedade ela diminua. Dica prática são essas. Depois a gente pode conversar depois, quem quiser aqui, no final vai ter meu contato e a gente conversa um pouquinho sobre isso. Beleza? Mas só vamos dar prosseguimento por conta do horário. Estou no horário ainda, né? Beleza. Pedro, manda a próxima. Vamos para a Bíblia de novo? Filipenses 4, 6 a 7. Quem disse que Bíblia não fala sobre saúde mental? Filipenses 4, 6 e 7, né? Amém? Quem não achou ainda misericórdia? Tem uma galera ainda, vamos dar um tempinho. Show? Os textos que a gente vai usar aqui hoje, eu indico para que vocês marquem. São textos importantes que fazem a gente refletir sobre, beleza? A gente não está buscando necessariamente respostas ainda, a gente está refletindo sobre o problema.
Vamos lá. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas, Senhor, como fazer isso? Me ajuda, pelo amor de Deus. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? O que é que ele está dizendo aqui? Não ande ansioso, não ande ansioso, não ande ansioso, não fique ansioso, não fique. É isso que ele está dizendo? Ele está dizendo o quê? Calma. Ele está dizendo mais do que calma. Misericórdia. Qual é o título de hoje? É hora de pedir ajuda. Ele está dizendo o que aqui? Peça ajuda. Peça. Por quê? Lembra que a gente conversou um pouquinho sobre a ideia de controle? Quando a gente pede ajuda, a gente está fazendo o quê? Entendendo que não tem controle. Entendendo que a gente não é perfeito. Logo, peço ajuda. E ele está dizendo o que aqui? Peça ajuda. E vai acontecer o quê? Versículo 7. A Bíblia fala ou não fala de saúde mental? É para você não ficar ansioso de algo? Não, você vai ficar ansioso, meu filho. Você vai ficar ansioso. É natural. Vai ter algum estresse na vida que vai bater. Vai bater. Vai ficar muito. Vai ter crise? Talvez. A irmã ali está suave. Sem crise até hoje. Permaneça assim. Permaneça assim. Permaneça assim. Mas se bater, qual é a ideia? A ideia é a ausência de controle. A ausência de perfeição. Que me leva à busca. Se você está aqui hoje, você minimamente entende que precisa buscar alguma coisa. Senão você não vinha. Não é isso? Ou você está na igreja por outro motivo? Né? Vamos lá. Temos também Tiago 4, 14 e 15. Tiago 4, 14 e 15. Textinhos que vamos ler muito em breve, no final desse trimestre, na lição dos jovens, hein? Quando encontrarem, gritem amém aí, só para eu saber. Uma criança gritou amém. Ótimo. Vamos lá. Tiago 4, 14 e 15. Diz assim. Bom, inclusive, o título da minha parte aqui nessa Bíblia do Caleb, diz aqui, a falibilidade dos projetos humanos. Interessante aqui. Vamos lá. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ficou o recado aí? Já anotou? Já marcou também? Pode marcar, viu? Que é a vossa vida? Interrogação. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que é que mais uma vez ele está dizendo aqui, Tiago? E agora a gente está falando de Tiago, né? O que é que ele está dizendo aqui? Abra a mão do controle, porque a vida é nada. Nada. Bota aqui, ó, o que é a vossa vida? Você é apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nada. O que é que está dizendo antes? Você não sabe o dia de amanhã. Por que está se preocupando? E a gente volta para a ideia da psicologia, que é o quê? Focar no aqui e agora. E aí é interessante porque muitas vezes a gente coloca um parâmetro seguinte. Eu preciso me planejar para o futuro, porque eu sou inseguro, me planejando minimamente eu sei o que vai acontecer, e logo eu sei que eu vou estar pisando no canto firme. Ou seja, se eu sei que vai acontecer tal coisa amanhã, não necessariamente eu preciso ficar inseguro. Mas o problema é, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Aconteceu comigo em terapia. A minha psicóloga, ela teve uma vez que ela falou
na sessão anterior, né? Vai acontecer, eu vou sair com uma boizinha, era alguma coisa assim. E aí eu estava tipo, muito ansioso e ela, olha, veja, vamos lá, ver o que acontece e depois você traz aqui o que aconteceu. Voltou na sessão que vem, aí ela pergunta, e aí, como é que foi? Então, não rolou. Ela, conte-me mais. Aí, então, deu ruim antes, a gente nem saiu. Aí ela, conte mais. Isso quer dizer o quê? Aí eu me preocupei por algo que não rolou. Aí ela, Aí eu, entendi, dona Sueli, muito obrigado. Então, assim, muitas vezes a gente se preocupa com algo que talvez nem aconteça. E o que está dizendo aqui? Vós não sabeis o dia da manhã. Então, por que se preocupar com algo que você não sabe nem se vai acontecer? Faz sentido? Marque aí, viu? Marque aí. Vamos para o próximo. Pedro, manda aí. E aí, claro, toda ansiedade ela gera uma agitação. Tá? Uma agitação interna, uma agitação externa, ou no comportamento, ou algo que está dentro da gente. E aí, qual é a questão que a gente pode levantar a partir de agora? A gente entra em outro parâmetro, né? A gente está falando de ansiedade até agora, e a gente fala sobre tristeza, né? Ou seja, tristeza muitas vezes está ligada à ideia, ou a felicidade está ligada à falsa ideia de tranquilidade. Quem aqui já se sentiu muito tranquilo em algum momento da vida? E por isso achou que estava feliz? Muitas vezes no ambiente corriqueiro, a tranquilidade muitas vezes traz felicidade. Mas são coisas diferentes. Pedro, pode passar. Quero perguntar para vocês. Pergunta filosófica agora. O que é felicidade? O que é felicidade? A ausência de quê? A ausência de aperreio. Ah, boa. O que foi? A ausência de dívida? A ausência de dívida. Isso aí eu concordo plenamente. Olha aí, felicidade parece ser sempre a ausência de alguma coisa, mas não necessariamente é algo. Legal essa correlação. Completo estado de bem-estar. Interessante. Vê, o que é legal da felicidade é o seguinte. Você só sabe o que é felicidade porque você experimentou a tristeza. Faz sentido? Felicidade é a ausência de alguma coisa? Ou felicidade, você sabe que é felicidade porque você já teve outra alguma coisa? Qual é a questão da felicidade? A felicidade não necessariamente é a ausência de tristeza. A gente fala de uma emoção. Vamos fazer um paralelo simples. Quem assistiu aqui Divertidamente? Divertidamente. É muito legalzinho. É um filme da hora. E ela fala sobre alegria. Certo? E dentro vamos dizer assim, da cabeça da menina, a alegria muitas vezes ela queria mandar. Certo? Deixa que eu controlo aqui, porque ela precisa estar feliz a todo momento. Só que a lição no final do filme, spoiler, quem não viu aí, perdão, mas eu vou ter que usar. No final do filme a ideia é o seguinte, é quando ela se junta com quem? Com a tristeza. E ela elabora uma nova emoção. E a ideia é justamente essa, não é para que uma emoção fique exacerbada a todo momento. Se você for a todo momento feliz, em psicologia eu falo que você está em estado de mania. Não é felicidade, é outra coisa. Agora, se você às vezes é feliz, parabéns, você é ser humano. Se você às vezes é triste, parabéns, você é ser humano. Então a gente precisa entender essas emoções como algo normal. Tanto a sua aparição, quanto a sua ausência. Beleza? Pedro, pode passar. Então, no Google, eu estava pesquisando e por que eu levantei o Google aqui? Porque muitas vezes a gente procura o Google como informação primária e rápida. Qual a problemática por trás disso? Muitas vezes vem com informações equivocadas ou coisas que levam a gente a pensar em alguns sentidos que não deveria. Por exemplo, no Google está assim, felicidade é um estado de uma consciência plenamente satisfeita. Pelo amor de Deus, quem está plenamente satisfeito? A gente vive no Brasil em 2022. Não tem nem como. Esqueça, não tem nem como. Né? Então assim, não dá. E se a gente ficar com a ideia de plenamente satisfeito, a gente vai ficar o quê? Frustrado. Porque se eu não estou plenamente satisfeito, ou seja, se eu estou no Brasil em 2022 sendo ser humano, e eu estou me cobrando num lugar de plenamente, putz, eu estou muito lascado, cara.
estou muito lascado, vou ficar frustrado. E aí pode passar, Pedro. E a frustração pode levar a um sentimento. A tristeza. Quem aqui já se frustrou com alguma coisa? Frustração, decepção serve também. Decepcionar com alguma coisa. Quem aqui logo em seguida ficou triste com isso? Isso é hoje. Tudo bom, cara? Não são nem meio-dia ainda. Tá bem aí, viu? Tá bem aí. Não, hoje tá com... se foi hoje, vou orar por você, meu irmão. Vou orar por você. Mas veja, estamos tristes, né? A questão é, qual a diferença entre tristeza e depressão? Por que eu levanto isso? Muitas vezes, o humor depressivo, ele é confundido com a tristeza e assim vice-versa. Tristeza é um sentimento comum a todo mundo. Quando eu perguntei, você ficou frustrado, você ficou triste, você levantou a mão? Parabéns, você é ser humano. Quando que isso é problemático? Que a gente vai sempre entrar nisso. Não é necessariamente que uma coisa está aparecendo, que, meu Deus, liga para a terapia aí, chama o SAMU, bota no Ulisses Pernambucano, que deu ruim. Não é isso. A gente precisa entender que as emoções, elas são normais. A questão é, está prejudicando a gente? Levanta o sinalzinho de alerta. Aí são outros 500. Mas vamos lá, qual a diferença entre tristeza e depressão? Pedro, pode passar aí. Enquanto tristeza normalmente tem um objeto específico, ou seja, você normalmente fica triste com algo, a depressão não necessariamente tem um algo específico. Ou seja, possa ser que você esteja triste sem motivo aparente. Acende o sinal de alerta. E eu não falo você necessariamente. Pode ser que alguém do seu convívio tenha passado por isso, ou esteja passando por isso, que é importante você minimamente saber. Porque eu levanto esse ponto também. Somos igreja, portanto, somos comunidade, e comunidade faz o quê? Cuida um dos outros. Se a gente tiver minimamente informações suficientes sobre saúde mental, também tem como a gente ajudar a nossa comunidade aqui. Entende? Então, não estou falando sobre você, sobre mim, não é isso. É sobre alguém da nossa comunidade que pode um dia precisar de ajuda. Essa é a ideia aqui. Tá bom? Vamos lá. Com a questão da depressão, a gente precisa levantar 2 pontos específicos. Eu perdi o prazer naquilo que eu costumava fazer, ou eu estou muito triste há muito tempo, sem necessariamente entender o porquê. Esses 2 fatores precisam existir. Não é necessariamente só a tristeza. É eu perdendo o prazer naquilo que eu gostava de fazer, isso por muito tempo, e o humor depressivo também por muito tempo. Fora outras coisas, né? E a gente pode conversar depois, tipo perda de peso, ou ganho de peso, ou então insônia, ou hipersonia, enfim, tem outras coisas que a gente pode estar conversando, mas a principal são esses 2. Você notou que alguém ficou muito triste por muito tempo, e eu digo muito tempo, é tipo semanas, meses, e perdeu o prazer, já faz semanas, meses? Liga o alerta. Procure algum psicólogo, vá na internet, em sites que minimamente entendam o que está falando, e você tira a sua dúvida, tá bom? Tristeza, depressão? Não. Depressão é falta de Deus? Como é bom ouvir isso, meu Deus. É porque em alguns casos é bem complexo, porque a gente, assim, eu já ouvi no discurso popular que depressão é falta de Deus. E a gente vai conversar sobre isso um pouquinho, tá? Pedro, pode passar. E aí agora, vamos abrir a Bíblia novamente e vamos encontrar respostas para se tristeza ou depressão é falta de Deus. Como a nossa igreja aqui já está bem ligada no rolê, sabe que não é, mas vamos entender, né? O que acontece, né? E vamos lá em Jeremias 8:18. Jeremias 8:18. Quem achou, fala amém aí, só para saber. Show de bola. 8:18. Vamos lá. Diz assim: se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Que sentimento é esse? Tristeza. Claramente tristeza. Ele cita a tristeza, né? Ele, claro, coloca aqui uma metáfora sobre o coração desfalecendo em si mesmo. Vamos lá. Davi, em Salmos 31, 9 e 10. Vamos para Salmos agora. Esse aí foi o profeta Jeremias, tá? Vamos lá em Salmos 31. Salmos 31, 9 e 10.
De novo, hein? Manda um amém aí, só para saber. Show de bola. Vamos lá. Salmos 31, 9 e 10. Diz assim: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza, os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Ele está aqui triste ou feliz, hein? Cara, eu acho que ele estava muito triste, viu? Muito triste. Tem alguns estudiosos que falam sobre episódio depressivo na vida de Davi. Eu não vou entrar nessa ressalva aqui, mas o humor dele, dentro desse sentido, estava bem rebaixado, estava um humor deprimido e estava bem triste, pelo que ele relata aqui nesses 2 versículos. O que é que até agora a gente está vendo? Tristeza é falta de Deus? Tristeza é um sentimento comum ao ser humano, até agora, beleza? Vamos para o terceiro, né? 1 Reis 19. 1 Reis 19, 3 e 4. Amém? 1 Reis 19, 3 e 4. Diz assim: temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si mesmo a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele estava triste? Pô, tomar para si a morte, querer morrer, outro ponto. Ideação, né? Ideação. Ou pensamentos de morte também, a depender do contexto, né? Como aqui não tem como pensar, vamos pensar ou ideação ou pensamentos de morte. Enfim, você viu que alguém da sua comunidade, ou você mesmo, tem tipo de pensamento de morte vinculado assim? Atenção também, é hora de chamar ajuda. Beleza? Então temos o quê? Humor deprimido por muito tempo, perda de prazer, ou seja, estava fazendo aquelas coisinhas que ele gostava, agora não faz mais, já faz muito tempo. Ele tem pensamentos assim, pensamentos de morte, de querer morrer. Hora de pedir ajuda. Beleza? E vamos para o último verso. Mateus 26, 36 a 39. Mateus 26, 36 a 39. Amém? Gente procurando ainda? Vão dando amém aí quando achar. Adorei essa criança. Vamos embora então. Mateus 26, 36 a 39. Diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Quem estava rolando isso? Então, lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim... Qual é o ponto disso, né? E veja, a gente começa falando sobre ansiedade e passamos agora para a depressão. Tristeza é algo comum que todo mundo vai passar? Se até o próprio Jesus passou, como é que você não vai? E veja, tristeza é defeito? Por que é legal pensar isso? Cristo, ele continuava sendo o único ser humano perfeito aqui na Terra, quando ele estava aqui. Mas ele tinha uma condição. Lembra da condição primária? Ser humano. Ele se fez carne. A carne sofre também.
ele, como um ser de carne, aqui entre nós, ele sofreu. Ele teve tristeza. E por que é importante a gente pensar sobre isso? Muitas vezes eu vejo na clínica que há uma fuga para o próprio sentimento da tristeza. Enquanto sociedade, a gente vive uma sociedade positiva. O que seria isso? Muitas vezes você não pode ficar triste. Se você ficar triste, você talvez não seja um bom marido, não seja uma boa esposa, não seja um bom namorado, esteja dando dor de cabeça enquanto filho, ou até mesmo você não seja bom empregado, porque você está dando prejuízo, porque você não está produzindo. A tristeza, muitas vezes, ela é endemonizada na sociedade de hoje, porque ela atrapalha a produção, atrapalha o bom desempenho, digamos assim. O que é verdade. Se você está triste, quem vai ficar feliz para ir, poxa, estou indo trabalhar hoje, acho que vou melhorar meu humor, porque eu estou indo trabalhar, 6 horas da manhã, pegando o quê? TI Juna Bezerra, vamos lá, mais o quê? Barra Macaxeira, nossa, não, Barra Macaxeira é tristeza diária. Barra de Jangada, olha aí, ó. Pegar, pois, ó, vamos lá, o metrô quebrou esses dias. Vai, ó, metrô quebrou, quem vai ficar, não, vou ficar feliz no metrô agora. Poxa, estou muito mais feliz. Chegou no ponto, hein, irmã? Olha aí, é um bom ponto. Perfeito. Esse discurso é perfeito. É isso aí. Ser forte, né? A falsa ideia de ser forte. Ser forte me parece que é resistir a tudo e a todos, bater no peito e dizer, eu aguento, pode vir mais. Você não aguenta, não. Você não aguenta. A questão é inversa. É a seguinte, quanto mais frágil eu sou, me reconheço na minha fragilidade, portanto, eu sei que eu vou sofrer e vai me levar a um movimento de busca por ajuda, porque eu conheço e entendo a minha incompetência enquanto sujeito. Se eu não entender que eu sou incompetente, nunca eu vou abrir essa Bíblia. Se eu não entender que eu sou fraco, eu nunca vou abrir isso aqui. Se eu não entender que eu sou incapaz, eu nunca vou buscar Cristo. Ponto. Se eu sou capaz, por que eu vou querer ser salvo? E sabe uma coisa mais que isso? A graça, o sacrifício de Cristo foi em nada. Faz sentido ou não faz sentido? Porque se ele sacrificou, foi porque você não podia fazer isso. Ou seja, você era incapaz de fazer isso. E ele escolheu isso. Então o problema da gente é muitas vezes achar que é capaz de lidar com as coisas. De ser forte. Você não é forte. Começa por aí, você não é forte. Você lida com muita coisa, com certeza. Você aprendeu muito? Não tenho dúvidas. Você suporta muita coisa? Sim. Mas você tem limite. A principal intervenção que eu faço em clínica é para que o outro entenda o seu limite. E você precisa disso. Sabe por quê? Tem coisas que eu vou conseguir fazer. Lógico, eu tenho 27 anos, eu consigo desenrolar algumas coisinhas. Mas tem coisas que eu vou precisar disso aqui, ó. E se eu não souber que eu vou precisar disso aqui, é muito poder para alguém que não tem. É achar que eu sou forte e vou dar conta de tudo. E aí a gente entra na reta final. Pedro, pode passar. Para quem pedir ajuda, pode passar também. Ajuda, eu estou aqui falando do meu lugar, né? Então, como psicologia. Para quem, né? Quem a gente vai procurar? A gente procura um psicólogo, né? Por quê? Porque entender que você não tem controle, não vai dar conta de tudo, muitas vezes. O que o psicólogo oferece? Ferramenta. O psicólogo não vai intervir na sua vida, então dá pitaco. Não, a gente vai dar a ferramenta. Isso que a gente fez hoje aqui, foi eu dar ferramentas para vocês identificarem o que é tristeza, depressão e o que é ansiedade e o que não é. Ferramenta. É vocês saberem para vocês lidarem com vocês mesmos. É isso. E qual é o objetivo disso? Bem-estar. Não que você tenha ausência de tristeza, ou seja feliz para sempre. Mas que você tenha bem-estar. E bem-estar nada mais é do que ter a vida tranquila, apesar dos problemas. Entende? Não é a ausência de problemas, é a vida tranquila. O que é a vida tranquila? A vida sem problema nenhum? Não, é a vida com ansiedade, é a vida com tristeza, é a vida do ser humano. Mas apesar disso, você continua fazendo suas coisas. Porque o seu humor não está lhe limitando a realizar alguma coisa. Faz sentido? No espírito, quem busca? A gente busca quem? Cristo, que é nosso mediador. Por quê? Porque a gente é pecador. A nossa essência é essa. Você é nada assim como eu não sou nada. Eu já disse no começo.
Eu sou apenas um servo que aceita convite e só. Acabou. E o que é que oferece? Graça. Amém? Se a graça está ofertada, meu filho, pegue. Pegue, tá aí. O sacrifício já foi feito, tá aí, ó. Pega. É teu. Quem está atrasando é tu, o rolê. Quem não está pegando é tu. Mas tá aí. E o que é que a gente consegue com isso? A vida eterna. Para mim, a vida eterna só tem um problema. Ela não é minha vida hoje. Esse é o problema. De resto é top. Mas hoje não é minha vida. E isso faz o quê? Faz o quê? Que a gente se mova. Por isso que eu falo, quando a graça está ofertada aí, pegue. Só vai poder pegar hoje. E por que hoje, Lucas? Qual foi a coisa que a gente trabalhou aqui hoje? O aqui e o agora. A gente precisa estar pensando no aqui e no agora. Porque não saberás o que virá amanhã. É de praxe, você não sabe o que vai rolar amanhã. Então por que não pegar agora? Só tem o hoje. Planeje sua vida. Mas faça as coisas a partir do hoje. Não se preocupe com o futuro. Planeje. E principalmente, faça hoje. Porque o seu futuro depende daquilo que você fizer hoje. Inclusive o seu futuro lá em cima. Sua vida espiritual. Depende do que você fizer hoje. E não falo hoje nessa igreja não. Isso aqui nem é um tipo de apelo. Porque eu volto a dizer, isso aqui é música de fundo só para dizer que ó, precisa acabar. É isso que está acontecendo. Mas eu não sou de fazer apelo. Mas é importante para a gente pensar. Se o hoje é tudo que eu tenho, por que eu desperdiço meu tempo focando num futuro que não existe? E a gente precisa entender a nossa responsabilidade no hoje. E aí chegamos ao final. Ao último slide. Pode passar, Pedro. Como pedir ajuda. O último texto que a gente abriu, em Mateus 26, 36 a 39, o próprio Cristo, quando estava triste, ele fez um movimento. Mateus 26, 39. E ele disse assim, né? Primeiro, duas coisas, né? É importante dizer o que é que ele fez, depois o que ele falou. O que é que ele fez? Ele adiantou-se um pouco, saiu de onde estava, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. O comportamento de Cristo foi sair, prostrar, colocar o rosto no chão e orar. Comportamento. E aí ele falou: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que é que ele fez? Qual é o título de hoje? Cristo pediu ajuda. Se Jesus pediu ajuda, imagina eu. Então, gente, se nosso exemplo como cristão é seguir os passos de Cristo, é que a gente possa entender que seja a hora de pedir ajuda. E ele fez aqui o como. Ele fez o comportamento dele e ele explicou aqui o que é que ele fez. O final é muito importante. Ele começa com todavia. Ele pede, mas ele dá uma condição. Todavia, não seja como eu quero. Ele deixa claro como é pra gente fazer. Por isso que tá aí, ó. Como pedir ajuda. Naquele momento que eu falei para vocês, marquem que coisa importante. A mais importante para vocês é essa aqui. Mateus 26, 39. Quando você não souber como pedir ajuda, é assim que se pede. E principalmente, você precisa pedir ajuda. Porque, mais uma vez, como o nosso bom irmão ali falou, se o próprio Cristo pedir ajuda, quem é você para não pedir? Amém? Então eu vou pedir para que a gente fique de pé. Vou fazer uma oração para finalizar. Que a gente possa entender os nossos limites. Entender que a gente não é nada, mas principalmente que a gente precisa pedir ajuda. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida.
Obrigado pelos caminhos que o Senhor trilhou para a gente chegar até aqui hoje. Vem te pedir, Senhor, que coloque nos nossos corações o desejo de pedir ajuda. Que pedir ajuda nada mais é do que reconhecer o quão falho eu sou. Porque no momento que eu sou falho é o momento em que tu entra na minha vida. No momento em que eu reconheço que eu não sou nada é quando tu faz da minha vida que é pífia alguma coisa. No momento que eu me reconheço enquanto tendo limites, é o momento em que tu toma a minha mão e guia na sua direção. Então, Senhor, te peço não muita coisa, mas apenas a noção de que eu não sou nada. Porque sabendo que eu não sou nada, eu te procuro. E te procurando é tudo que eu preciso. Não preciso ter nada mais além do que isso. Apenas um caminho a ser trilhado. Não como forma de me preocupar, mas como forma de me planejar pela vida eterna, para a vida eterna. E que esse planejamento seja corriqueiro. Não somente na minha vida pessoal, mas principalmente na minha vida em comunidade. Porque não somos um individual, somos um com o todo. E te peço, Senhor, que a gente possa ajudar nossos irmãos assim como eles venham a nos ajudar. É o que eu te peço, nos guie, nos faça reconhecer as nossas limitações. Em nome do Senhor, amado Jesus. Amém. E para quem precisar, tem um próximo slide aí. Pedro, tem aqui o meu Instagram, que é o Psy Lucas Glagem, quem tiver algum contato. E o Jovens ICR é do Jovem lá da Central. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato. É um feliz sábado.